A paz do Senhor aos irmãos, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Hoje vamos dar início à lição número 11, que é a promessa de provisão. Nós vamos para a leitura bíblica em classe, que é Mateus 6, do 25 ao 31. Enquanto isso, estaremos aqui fazendo a nossa oração inicial, e aqueles que quiserem acompanhar a nossa leitura em Mateus 6, 25 ao 31, a gente vai orando enquanto isso. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui eu te apresento a tua lição. Peço que o Senhor me use como instrumento da tua obra para poder passar, aplicar essa lição para todos aqueles que vão ouvir e que eles venham aprender, e eu também, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um de vocês, a cada um de nós nessa manhã. A introdução dessa lição vai falar: nessa lição estudaremos as promessas de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidade física, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as ofertas da natureza humana. Por isso, nesta lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. 1.1. O primeiro tópico: a provisão das necessidades básicas. 1.1. Não fiqueis ansiosos. No Sermão da Montanha, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida. Pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Por isso nosso Senhor afirmou: pois isso vos digo, não andeis cuidadosos quando a vossa vida pelas que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então, Jesus aqui ele está ensinando que a gente não deve ficar ansioso pelo dia de amanhã. O que eu vou explicar aqui é o seguinte: não é que a gente deve viver uma vida de irresponsabilidade, achando que eu posso pegar, por exemplo, trabalhar, vou dar um exemplo, trabalhar hoje, receber e gastar todo o meu dinheiro num único dia. Não, não é isso. Nós temos que ter as nossas responsabilidades. Devemos ser responsáveis, mas não nos preocupar, porque Deus sempre proverá aquilo que nós necessitamos para os seus. Todo aquele que está firmado na presença do Senhor, firmado na rocha, Deus vai trazer aquilo que nos falta. Quantas vezes eu já passei provações de às vezes não ter algo para comer no início assim do meu casamento. Por quê? Porque eu trabalhei num lugar onde aquela empresa estava numa dificuldade financeira e a gente não recebia o pagamento. Mas quando a gente menos pensava e esperava, Deus providenciava a provisão. Já teve época de chegar e falar assim: eu não tenho nada para comer. Eu estou indo trabalhar e não tem nada para comer. E o que acontecia? Quando eu chegava no trabalho, Deus providenciava aquele alimento para mim e a minha família. É isso que estamos falando aqui. Não é você ser irresponsável, pegar o seu pagamento no único dia, não pagar nada porque Deus vai prover. Não, Deus não vai pagar suas contas que você fez. Você tem que pagar suas contas, você tem que comprar o seu alimento para dentro de casa, mas é quando falta que Deus vem e entra com a provisão. Ele vai fazer com que alguém venha e te abençoe.
Ponto 2. A provisão do alimento diário. No versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que Deus olha para os animais uma categoria inferior ao ser humano. Temos a certeza de que Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Dessa maneira, Ele sabe que não vivemos sem o alimento diário, para nutrir o nosso corpo. Ainda assim, mesmo a respeito da necessidade mais básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominados pela ansiedade. O que Deus fala aqui? O alimento diário. O pão nunca vai faltar. Aí a gente fala assim, poxa, mas hoje eu tomei um café, não tinha nem um pãozinho. Mas tomou o café. Hoje eu comi um pãozinho, mas não tinha aquele cafezinho. Mas comi o pão. Às vezes você vai sair de casa sem nada para comer. Você não comeu um pão, não tomou um café. Mas o que aconteceu? Foi para o trabalho. Um amigo foi lá e te deu aquele alimento. Falou, vamos tomar um café ali comigo. Já aconteceu isso comigo. Às vezes até você pode não tomar aquele café aquele dia. Mas Deus vai te providenciar um alimento para você e para sua casa. Eu creio, se nós confiarmos, se nós não ficarmos ansiosos, vai aparecer pessoas que do nada vai trazer algo para nós. Mas também é a nossa fé. É sermos responsáveis com as coisas de dentro de casa. É o que eu estou falando, eu vou bater na tecla. Não é ser irresponsável, achando que eu tenho que gastar tudo, não fazer o planejamento para dentro de casa com o meu pagamento, com o que eu recebo, porque Deus, se Ele cuida dos animais, Ele vai cuidar de mim. Sim, Deus cuida de nós, mas nós temos que ser responsáveis. Não podemos ser pessoas irresponsáveis, achando que Deus é obrigado a nos dar um café da manhã todos os dias. Não é isso. Não é isso. Que a gente venha ser responsável. Porque quando nós somos responsáveis, e Deus vai olhar e vai ver, opa, ele está ali com uma dificuldade, aconteceu alguma coisa. Mas que a gente não fique ansioso. Porque às vezes a gente não teve um bom café, mas vai ter um bom almoço, vai ter uma boa janta, e no dia seguinte vai ter um bom café. Uma vez eu saí de casa, eu não tinha nada, e minha esposa falou assim, me ligou, falou, não tem nada para comer, só tem arroz e feijão, vê se arruma um dinheirinho aí para comprar pelo menos um ovo. Aí eu falei, amor, eu não vou procurar nada não, porque Deus já providenciou. Só que hoje, não é maldizendo do ovo, amo comer também, mas hoje Deus providenciou não o ovo, mas providenciou não só o ovo, mas providenciou também a carne. Entendeu? Quando nós não ficamos ansiosos, Deus vai providenciar. Já aconteceu de eu estar trabalhando e falar, caramba, hoje não tem nada para comer, e daqui a pouco eu parar assim e falar, Deus, estou nas tuas mãos. Se não for para comer hoje à noite, eu não como. Daqui a pouco alguém me ligar, pô, estava pensando em você, vem jantar aqui em casa hoje. Traz a família. Já aconteceu isso comigo. Então, quando nós não ficamos ansiosos, Deus vai providenciar aquilo para nós. Às vezes você vai estar em casa à noite, vai bater até o vizinho. Vai falar, não sei o que houve, eu comprei isso aqui. Pronto. Mas nós temos que estar alicerçados na presença do Senhor e confiando naquilo que Ele pode fazer por nós. Ponto 3. A solução para a ansiedade. A nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que Ele não possa curar, mesmo as emocionais. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos, a guardar o nosso coração, o sentimento de toda inquietação, a lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. 1 Pedro 5, 6, 7. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízo,
grande para a nossa vida. Por isso a Bíblia nos alerta a respeito do caminho que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória, também sobre a ansiedade. Salmo 55, 22. O que acontece aqui? O inimigo, para nos desestabilizar, ele sempre vai querer atacar o nosso emocional. Quando ele ataca o nosso emocional, a gente fica fraco. Por quê? Porque o nosso emocional, ele vai afetar todas as áreas da nossa vida. Ele vai afetar a nossa ansiedade, vai afetar, podendo trazer uma depressão, pode trazer qualquer outras doenças, dores no corpo. Por quê? Porque o inimigo, ele quer pegar o ponto fraco. Esses dias eu estava orando ao Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente ora, a gente olha e fala assim, caramba, eu gostaria tanto de ter isso. A pessoa às vezes fala assim, pô, se eu tivesse lá atrás estudado, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse pego esse caminho. Por quê? Porque o inimigo, ele quer afetar o seu emocional. Ele quer, por exemplo, pegar e falar assim, você está na situação que está, porque você fez isso e isso lá atrás. Mas esqueça o seu passado. Porque se Deus pegou o seu passado e jogou no mar do esquecimento, para que você fica lembrando? Não é necessário você lembrar do seu passado. Porque muitas das vezes seu passado vai te machucar. E ele vai tocar no emocional. Às vezes também é o futuro. Ainda não aconteceu e você já está pensando naquilo que ainda não aconteceu. Não porque eu preciso disso, porque me prometeram isso, porque alguém chegou para mim na igreja e falou que eu vou receber uma benção. Ei! Falou que você vai receber uma benção? Relaxa. Aproveita a sua vida. Se prepara para quando essa benção chegar na sua mão, você saber usar. O ruim é que a gente ou fica ansioso ou a gente se deprime. A depressão é tudo aquilo que já nos passou e a gente não consegue resolver. Já está até resolvido, mas aquilo ainda nos afeta. Certa vez eu passei por algo na minha vida e aí, conversando com a minha irmã, eu falei assim, irmã, eu já resolvi, esse problema já está resolvido. Mas tudo me faz lembrar esse problema. Se eu tropeço, eu lembro o problema. Já foi resolvido, eu lembro que poderia... Aí começa a vir, poderia ter sido feito dessa forma, não, poderia ter sido dessa. Gente, já tinha sido resolvido. O problema já não existia mais. Aí minha irmã falou assim, meu irmão, você precisa tratar seu emocional. Aí, opa, deu aquela luzinha que a gente vê no desenho. Eu falei, é mesmo. Como eu trato o meu emocional? Com Deus. Só Deus pode tratar o nosso emocional. Aí eu peguei tudo isso, joguei nas mãos de Deus. E tirei a ansiedade, não permiti que a ansiedade, a depressão, nada disso, essas doenças do século, que dizem, que tem por aí, que está afetando muita gente, me afetasse. Por quê? Porque eu poderia ter ficado depressivo. Porque era aquilo mesmo, se alguém chegasse para mim, a gente estivesse conversando e falasse assim, cara, tu tá bonita a beça, hein? Até isso me fazia lembrar. Porque se a pessoa falasse algo que me chamasse atenção para aquilo que tinha acontecido e já estava resolvido, aquilo começava a remoer na minha cabeça. Hoje, graças a Deus, não remoe mais. Porque já foi resolvido. Aquilo que ainda tem coisas que eu quero que aconteça. Sim, hoje a minha oração foi. Eu estava orando ali no quarto, conversando com Deus, falando, Senhor, não me deixe eu receber a culpa daquilo que eu deixei de fazer. Porque no passado eu parei de estudar. Mas depois de 6 anos eu voltei, estudei, não fiz uma faculdade. Meu sonho é ainda fazer. Mas terminei meu ensino médio. Faço alguns cursos. Leio, coisa que eu não gostava. Sou
Que às vezes o inimigo fala, você não está numa posição melhor, por quê? Porque você deixou lá atrás de estudar. Então eu não posso deixar que isso entre no meu coração para não tornar uma depressão. Sim, realmente, se de repente eu tivesse estudado, quando minha mãe me botou, qual a chance que eu tive, ter feito uma faculdade, de repente eu poderia estar em outro lugar. Mas é aquelas pessoas que estudaram hoje em faculdade e também não conseguem nada. Porque o inimigo ele também vai tocar no coração dessas pessoas. E se você um dia já fez a sua faculdade e ainda não conseguiu nada aonde você fez e gostaria de estar, não se preocupe, lute, persevere, porque eu creio que você um dia vai chegar. Hoje, o meu maior sonho é trabalhar para o Senhor. Eu tenho meu trabalho secular, daqui a pouco eu vou para o meu trabalho. Mas o meu sonho um dia é trabalhar somente para o Senhor. E me preparar muito mais do que eu já me preparo. Amém? Amanhã eu dou continuidade a essa lição. Espero que até aqui vocês estejam entendendo. E muito obrigado a todos que assistiram. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar a nossa vida, te agradecer por mais um dia e que o Senhor tome a vida de cada um de nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Que o Senhor Jesus vos abençoe a cada um de nós. No nome santo de Jesus.